Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Tenham bons sustos. Eu nunca vou esquecer aquela noite. Eu estava dirigindo meu carro funerário pela rodovia deserta, levando o corpo de um homem idoso para o cemitério. Era uma noite fria e escura, e eu estava sozinho no carro. A lua estava escondida atrás de nuvens escuras, e as estrelas não brilhavam no céu. A única luz vinha dos faróis do carro, que iluminavam a estrada à frente. Eu estava dirigindo há horas, e a solidão da noite começava a me afetar. Eu comecei a sentir uma sensação estranha, como se estivesse sendo observado. Eu olhei pelo espelho retrovisor e vi uma figura sentada no banco de trás, ao lado do caixão. Mas quando eu me virei para olhar mais de perto, não havia ninguém. Eu pensei que era apenas minha imaginação, mas a sensação persistia. Eu aumentei o volume da música para tentar me distrair, mas logo percebi que a música havia mudado. Em vez da trilha sonora calma que eu havia selecionado, uma melodia sombria e sinistra preenchia o carro. Eu comecei a me sentir desconfortável, e a sensação de ser observado se tornou mais forte. De repente, o carro funerário começou a reduzir a velocidade, como se estivesse sendo puxado para trás. Eu pisei no acelerador, mas o carro não respondia. Eu olhei para o painel e vi que os ponteiros do relógio estavam girando ao contrário. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas eu sabia que algo estava errado. Eu tentei manter a calma, mas meu coração estava batendo forte. Eu olhei para a estrada à frente e vi que estávamos nos aproximando de uma curva, mas o carro não parecia querer fazer a curva. Ele estava indo direto para a vala ao lado da estrada. E então, a porta traseira do carro se abriu e o caixão começou a deslizar para fora. Eu tentei pará-lo, mas era tarde demais. O caixão caiu no asfalto com um baque surdo. Eu saí do carro para verificar o que havia acontecido e foi quando eu vi ele. O homem idoso que eu deveria entregar ao cemitério estava parado ao lado do caixão. Mas havia algo errado. Seus olhos estavam pretos como carvão e sua pele estava pálida e fria. Ele me olhou com um olhar vazio e eu senti um arrepio na espinha. "Eu quero que você me leve ao meu destino", ele disse em uma voz baixa e rouca. "Mas não é o cemitério, é o outro lado." Eu sabia que estava em perigo. Eu tentei correr de volta para o carro, mas minhas pernas estavam pesadas, como se estivessem presas ao chão. O homem começou a se aproximar de mim e eu senti uma sensação de frio intenso. Eu tentei gritar, mas minha voz estava presa na garganta. Eu estava paralisado de medo. E então tudo ficou preto. Quando eu acordei, eu estava deitado na estrada, ao lado do carro funerário. O caixão estava vazio e não havia sinal do homem idoso. Eu me levantei atordoado e entrei no carro. Eu sabia que nunca mais seria o mesmo. Desde aquela noite, eu comecei a ter visões e ouvir vozes. Eu via o homem idoso em todos os lugares e ouvia sua voz sussurrando em meu ouvido. Eu sabia que havia algo sobrenatural acontecendo e eu não sabia como lidar com isso. Eu nunca mais dirigi um carro funerário novamente. Eu desapareci misteriosamente e nunca mais fui visto. Alguns dizem que eu ainda estou dirigindo pela rodovia, levando os mortos ao seu destino final. Outros dizem que eu estou preso em um mundo sobrenatural, forçado a repetir a mesma jornada eternamente. Eu não sei o que aconteceu comigo, mas eu sei que a noite é um lugar perigoso, especialmente para aqueles que dirigem carros funerários. E eu sei que nunca mais vou esquecer aquela noite e o que aconteceu comigo. Sabe, há cheiros que nunca mais saem da gente. Não importa quantos banhos você tome ou quantos anos passem. Para mim, é aquele odor adocicado e químico, uma mistura de formaldeído com flores baratas. O perfume do meu antigo ganha-pão. Meu nome é Carlos,
E por mais de uma década eu fui motorista funerário até aquela noite. Aquela noite fria e chuvosa de setembro que me fez largar tudo. A chamada chegou de madrugada lá pelas 2. Um senhor, infarto fulminante, um bairro nobre aqui de Florianópolis. Aquelas ruas silenciosas onde nada parece acontecer. Era o feijão com arroz do meu trabalho. Cheguei lá, conferi a papelada, a declaração de óbito assinada. A família, coitada, estava em choque, meio dopada. Fiz a remoção sem alarde. O corpo, um homem que já fora robusto, agora era só um peso inerte dentro do saco preto. Acomodei-o na maca de inox, na traseira da minha velha S10 adaptada e parti de volta para a agência. A chuva caía com força, um dilúvio. Os limpadores do para-brisa iam e vinham, num ritmo que quase me hipnotizava. As ruas desertas, com aquela luz amarelada dos postes, pareciam um filme de terror. O rádio, coitado, só pegava uma estação de música brega e o sinal falhava o tempo todo, chiando e cortando a voz do cantor. Foi no meio do caminho, numa avenida mais escura, cheia de árvores, que a coisa começou a ficar estranha. Senti um arrepio na nuca, uma sensação que conheço bem, mas que nunca tinha sentido dentro do carro. A de estar sendo observado. Olhei pelo retrovisor. A divisória de vidro entre a cabine e o compartimento de carga só refletia meu próprio rosto cansado. Tudo normal. De repente, um baque surdo veio de trás. Meu coração deu um pulo. É a maca, Carlos. Só a maca se ajeitando. Pensei. Tinha passado num buraco. Acontece. Mas o que veio depois não era normal. Um som de arrastar, lento, pesado. Como se algo estivesse se mexendo lá atrás. Engoli em seco. Meus dedos pareciam grudados no volante. Senti um suor frio escorrendo pela testa. No rádio, a estática tomou conta. E no meio daquele chiado infernal, eu juro por tudo que é mais sagrado, eu ouvi um sussurro. Uma voz que parecia um sopro, rouca, formando uma palavra. Frio. O medo, que antes era só um incômodo, virou pânico. Minha primeira vontade foi parar aquele carro e sair correndo no meio da chuva. Mas o ofício fala mais alto, né? São anos fazendo isso. É o cansaço, a sua cabeça pregando peças. Eu repetia para mim mesmo, tentando me acalmar. Foi então que o som ficou claro, nítido e apavorante. Batidas lentas e ritmadas, vindo de dentro do saco. Toque, toque, toque. Pisei no freio com tanta força que a S10 rodou na pista molhada e parou atravessada na avenida. Eu estava paralisado, olhando fixamente para o retrovisor. O vidro da divisória não parecia mais refletir, parecia transparente. Eu via uma sombra se mexer lá dentro. O ar na cabine ficou denso, o cheiro de morte se intensificou, mas não era o cheiro químico de antes. Era um cheiro de terra molhada, de coisa velha. O sussurro voltou. Dessa vez parecia que estava bem do meu lado, no meu ouvido. Onde estou? Era um lamento, a voz de alguém perdido, confuso. Não aguentei. Aquilo quebrou toda a minha pose, toda a minha casca de profissional. Destravei a porta e me joguei para fora, no meio daquele temporal. Não olhei para trás, só corri. Corri como um louco, com o som das batidas martelando na minha cabeça, junto com o barulho da chuva. Corri até minhas pernas bambearem, até o fôlego acabar. Quando finalmente parei, todo ensopado, a quilômetros de distância, o carro era só uma luzinha piscando na escuridão. Encontraram a S10 na manhã seguinte, abandonada. Disseram que estava tudo em ordem lá dentro. O saco lacrado, o corpo do falecido no lugar, frio e imóvel como deveria estar. A mim, me acharam vagando pelas ruas, em estado de choque. Pedi minhas contas no mesmo dia. Nunca mais entrei num carro daqueles. As noites se tornaram um inferno para mim. Qualquer silêncio é preenchido pelas lembranças daquela madrugada. O cheiro, as batidas, o sussurro.
Às vezes, no meio de um pesadelo, eu ainda sinto aquele cheiro e ouço aquela voz. E entendo que, naquela noite, eu não estava transportando apenas um corpo. Eu dei carona para uma alma que se recusou a desembarcar no destino final. E uma parte dela, eu acho, ficou comigo para sempre. Meu nome é Renato e eu sou motorista funerário há quase 10 anos. A gente se acostuma com o silêncio e a escuridão. O nosso trabalho é o último a ser feito, levar o corpo para o seu descanso final, e a gente aprende a respeitar a solidão de cada viagem. A maioria das vezes é uma rotina tranquila. Mas uma noite, na BR-101, entre Itajaí e Curitiba, eu descobri que nem todos os passageiros no carro estão no caixão. Era uma madrugada de quarta-feira, por volta das 3 horas. Chovia forte, uma daquelas chuvas que cobrem o para-brisa e te fazem quase parar na estrada. O carro fúnebre estava pesado e o cheiro de flores murchas, que era constante ali, se misturou a um aroma estranho, quase adocicado e fúnebre, como cera de vela e mofo. Eu estava sozinho na cabine, mas o ar parecia mais denso do que o normal. De repente, olhei pelo retrovisor. Não havia nada, apenas a escuridão e a chuva. Mas um calafrio me percorreu a espinha quando vi, no banco de trás, um vulto escuro e disforme que parecia estar sentado no banco. Não era uma pessoa, mas uma sombra que se movia com a luz dos faróis que vinham no sentido contrário. Meu coração disparou. Eu tinha certeza de que estava sozinho no carro. Aproximei-me cautelosamente com a lanterna do celular ligada. O frio se intensificou e o som da chuva na janela se misturou a um sussurro baixo e suave que parecia vir de dentro do caixão, no bagageiro. Não, me deixe aqui. A voz rouca e fria sussurrou, e o vulto no banco de trás se moveu, se contorcendo, como se estivesse com dor. O pânico me dominou. Acelerei, tentando me distanciar daquele som, mas o carro parecia mais pesado, e o motor fazia um barulho estranho, como se estivesse sobrecarregado. Olhei para o retrovisor e o vulto no banco de trás se dissolveu, mas o cheiro estranho e o frio permaneceram. Freiei o carro, com o coração batendo forte, e desci do veículo. Corri para o banco de trás com a lanterna ligada. Não havia nada, apenas o banco vazio e as flores murchas. Mas o cheiro de cera de vela e mofo era tão forte que eu jurei que o cheiro estava vindo de dentro do meu corpo. No dia seguinte, contei o ocorrido para o meu supervisor. Ele me ouviu com um olhar grave. Ele me contou que na época do incêndio, um dos funcionários, que era motorista funerário, foi encontrado morto dentro do carro. Dizem que às vezes o espírito dele ainda aparece, tentando voltar para casa. Eu pedi demissão na mesma semana. Nunca mais trabalhei em turnos da noite, e sempre que o frio me atinge e o carro parece mais pesado, um calafrio me percorre. Porque eu sei que o passageiro do banco de trás ainda está lá, esperando por uma salvação que nunca chegará, e que algumas almas, mesmo na morte, continuam presas à jornada. Meu nome é Josemar, e o cheiro que mais me assombra não é o do formol nem o das flores murchas, é o cheiro de ozônio, aquele aroma elétrico e limpo que precede uma tempestade misturado a algo mais antigo, algo queimado. Faz 10 anos que larguei o volante da S10 preta da funerária, mas basta o tempo virar aqui em Santos que o cheiro volta, e com ele a lembrança daquela noite. Era uma terça-feira, final de novembro, o calor abafado do verão chegando com tudo. O céu estava roxo, pesado, prometendo um temporal daqueles. A chamada veio do Hospital Beneficência Portuguesa, um óbito sem família. Acontece mais do que se imagina. Pessoas que morrem sozinhas, sem ninguém para reclamar o corpo. O destino desses, na maioria das vezes, é a vala comum, mas este era diferente. Havia uma ordem judicial para cremação. Procedimento padrão, burocrático,
O corpo era de um homem de meia idade, magro, quase esquelético. A enfermeira me entregou a papelada e comentou, baixinho: "Esse aí deu trabalho. Ficava falando sozinho, dizendo que não queria ir para o fogo." Dei de ombros. Na minha profissão, a gente aprende a não dar ouvidos aos delírios dos que se foram. Carreguei a maca para o carro, o corpo leve como uma pluma dentro do saco preto. O caminho até o crematório de Vila Alpina era longo e a chuva finalmente desabou. Não uma chuva comum, mas um dilúvio que transformava as ruas em rios e os faróis em borrões de luz. Os limpadores de para-brisa mal davam conta e o mundo lá fora se tornou um pesadelo aquático. Foi na Avenida do Estado, com a água já subindo perigosamente, que o rádio do carro, sintonizado numa estação AM de notícias, começou a falhar. A voz do locutor se distorceu, transformando-se num chiado agudo. E então, no meio da estática, ouvi algo mais. Um som baixo, gutural, um gemido. Meu sangue gelou. "É o vento, Josemar. É só o vento", repeti para mim mesmo, apertando o volante com as mãos suadas. O som parou. Respirei fundo, tentando focar na estrada traiçoeira. Mas aí veio de novo, mais alto, inconfundível. Um lamento longo e arrastado, vindo diretamente da parte de trás do carro. "Não, por favor, não." A voz era um sussurro raspado, como o de quem tem a garganta cheia de cinzas. Olhei pelo retrovisor, o coração martelando contra as costelas. A divisória de acrílico que me separava do compartimento traseiro estava embaçada pela umidade, mas eu podia jurar que vi um vulto se movendo, uma forma escura se contorcendo dentro do saco. O pânico me tomou. Pisei fundo no acelerador, querendo apenas chegar logo, me livrar daquele passageiro. A chuva batia no teto do carro como punhos raivosos, e as súplicas continuavam, cada vez mais desesperadas. "O fogo, ele queima a alma, me tira daqui." De repente, um tranco violento. Não era um buraco, era uma batida. Uma pancada seca e forte na divisória de acrílico, bem atrás da minha cabeça. Depois outra e outra. Pá, pá, pá. A cada impacto, o carro inteiro tremia. Eu via o acrílico se curvar, ameaçando ceder. Era como se alguém ou algo estivesse esmurrando a divisória com uma força sobrenatural. Gritei. Não sei o que gritei, foi um som animal de puro terror. Desviei o olhar da estrada por um segundo para encarar o retrovisor, e foi quando vi. Por uma fração de segundo, o vapor no acrílico se dissipou, e eu vi um rosto. Não um rosto. A impressão de um rosto, pressionado contra o plástico. Olhos fundos e vazios, uma boca aberta num grito silencioso de agonia. O carro derrapou na água e rodou. Por um milagre, não batia em nada. Ele parou no meio da avenida deserta, o motor morrendo, mergulhado num silêncio que só era quebrado pela chuva e pelos meus batimentos cardíacos descontrolados. As batidas pararam. O silêncio vindo de trás era agora mais assustador do que os sons. Não sei quanto tempo fiquei ali, paralisado, tremendo. O cheiro de ozônio da tempestade se misturou com um cheiro acre, de fumaça, de carne queimada, que parecia emanar de dentro do próprio carro. Juntei cada gota de coragem que me restava, dei a partida no carro e dirigi como um louco até os portões iluminados do crematório. Quando os funcionários vieram me ajudar, eu estava em frangalhos. "O que foi, Josemar? Viu fantasma?" Um deles brincou. Não consegui responder. Eles abriram o compartimento traseiro. A maca estava lá, o saco preto, imóvel. "Me ajuda a tirar", pedi, a voz trêmula. Pegamos a maca. No momento em que a tiramos do carro, notei algo no chão metálico do veículo. Marcas de fuligem, no formato de 2 mãos espalmadas, exatamente onde as batidas tinham soado mais fortes. E a divisória de acrílico do lado de dentro estava trincada, com finas rachaduras que se espalhavam como uma teia de aranha.
Entreguei a papelada, vi levarem o corpo para a câmara fria e fui embora sem olhar para trás. No dia seguinte, pedi demissão. Nunca perguntei se a cremação foi feita. Nunca quis saber. Até hoje, em noites de temporal, quando o ar fica elétrico e o cheiro de queimado sobe do asfalto molhado, eu tranco todas as portas e janelas, porque eu sei que ele não queria ir. E tenho a terrível sensação de que, de alguma forma, uma parte da agonia daquele homem se agarrou a mim. E que talvez, naquela noite, naquelas batidas desesperadas, ele não estivesse tentando sair, mas sim tentando me levar junto com ele, para longe do fogo que tanto temia. Meu nome é Geraldo. Há 12 anos, meu escritório é a cabine de um furgão branco, adaptado, com o brasão do estado na porta e uma geladeira barulhenta na traseira. Sou motorista de rabecão. As pessoas me olham com uma mistura de pena e repulsa na rua. Acham que meu trabalho é a pior parte. Mal sabem elas que o mórbido se torna rotina. O cheiro, os fluidos, a rigidez de um corpo que há poucas horas tinha planos. Você se acostuma. O que você nunca se acostuma é com o silêncio. E com as noites em que o silêncio é quebrado por algo que não deveria estar lá. Esta história é de uma dessas noites. Uma terça-feira chuvosa em novembro, daquelas que a água parece suja antes mesmo de tocar o asfalto. O plantão estava morto, literalmente. Passei horas lendo um livro de bolso amassado, o único som sendo o zumbido da lâmpada fluorescente da sala de descanso e as gotas grossas batendo na janela. Perto das 2 da manhã, o rádio chiou. A voz do despachante soava estranha, cansada, mas com uma ponta de hesitação. Geraldo, tem uma remoção para você. Estrada Vicinal 7, perto do antigo matadouro. Viatura não vai acompanhar, é só chegar e buscar. Aquilo já foi o primeiro alarme. Sem viaturas? Perguntei. Qual o código? Acidente? Encontro de cadáver? Houve uma pausa. Só. Vai lá, Geraldo. É um código 4. Código 4 era morte natural ou não suspeita. Mas numa estrada vicinal abandonada, no meio da madrugada, não fazia sentido. Mesmo assim, ordem é ordem. Peguei as chaves, a prancheta e senti aquele arrepio familiar na nuca. Era a noite se preparando para mostrar os dentes. A estrada vicinal 7 era um talho de asfalto rachado no meio do nada, ladeada por um mato alto e agourento. A chuva caía impiedosa e os limpadores de para-brisa do rabecão mal davam conta, criando um ritmo hipnótico e enervante. O antigo matadouro era uma silhueta decrépita contra o céu de chumbo. A uns 200 metros dali, vi o que me chamaram para buscar. Não era um carro, era uma única figura de pé no acostamento. Gelei. Meu protocolo é claro. Eu só recolho corpos. Pessoas vivas são trabalho da polícia ou dos bombeiros. Pisei no freio, o furgão derrapando um pouco na lama. Deixei os faróis altos fixos na figura. Era um homem. Alto, magro, usando um terno escuro que, estranhamente, não parecia molhado pela chuva torrencial. Ele estava perfeitamente parado, com a cabeça levemente inclinada, como se estivesse ouvindo algo muito distante. Buzinei. Nada. Buzinei de novo, mais longo. Ele não se moveu 1 centímetro. O rádio estava mudo. Senti um nó no estômago. Desci do veículo, a chuva gelada me encharcando em segundos. A única luz vinha dos meus faróis, criando sombras longas e dançantes. Senhor, tá tudo bem? Gritei, a voz abafada pelo temporal. Nenhuma resposta. Fui me aproximando com a lanterna na mão. A 10 passos de distância, o feixe de luz atingiu seu rosto e eu parei, o ar faltando nos meus pulmões. Seus olhos estavam abertos, vidrados, brancos e leitosos como mármore. Um filete de água escorria pela sua testa e entrava na sua boca, que estava ligeiramente aberta, formando um sorriso sereno e absolutamente aterrorizante. Ele estava morto, morto de pé,
como uma estátua bizarra plantada na beira da estrada. Não havia sinal de violência, de acidente, nada, apenas ele. O procedimento tomou conta do meu pânico. Fotografei e preenchi a papelada inicial. Causa da morte. A determinar. Sinais aparentes nenhum. Identificação. Nenhuma nos bolsos. Ele era um fantasma de terno. O pior foi colocá-lo no saco. Tive que empurrá-lo e ele caiu reto, duro como uma tábua. O som do seu corpo batendo no chão molhado foi seco, oco. Sozinho, lutei para colocá-lo na maca e deslizá-lo para dentro do compartimento refrigerado. Fechei a porta, o som metálico ecoando na noite vazia. Senti um alívio imenso ao trancá-la. O caminho de volta foi quando o inferno começou de verdade. Primeiro, foi o frio. Não o frio da geladeira que eu conhecia bem. Era um frio que vinha de dentro do carro. Um frio que parecia ter peso e presença. O ar ficou denso e o para-brisa começou a embaçar por dentro, apesar do ar quente ligado no máximo. Depois veio o som. Um arranhão, leve, quase imperceptível. Veio da divisória de metal logo atrás da minha cabeça. Clac, scratch. Pensei que fosse a maca se ajeitando. Acontece, mas então veio de novo. E de novo. Rítmico, lento. Scratch, scratch, scratch. Era o som de uma unha longa e seca arranhando o metal. Meu coração disparou. Olhei pelo retrovisor interno, mas ele só refletia a escuridão da minha própria cabine. Para com isso, Geraldo. É sua cabeça, murmurei. Então, um cheiro invadiu o ambiente. Não era o cheiro da morte, de decomposição. Era um cheiro de terra molhada, de ozônio depois de um raio e de algo mais, algo doce e antigo, como flores esquecidas num túmulo. Aumentei o volume do rádio, mas só havia estática. Os arranhões pararam. Um silêncio pesado tomou conta do carro, mais assustador do que o barulho. Foi quando eu cometi o erro. Eu olhei para o retrovisor lateral direito. Por uma fração de segundo, sob a luz de um relâmpago que rasgou o céu, eu vi. Não era o reflexo da estrada. Era o interior do compartimento traseiro. E no vão da janela gradeada, eu vi o rosto dele. Os olhos leitosos e brancos me encaravam. E o sorriso. O sorriso estava mais largo. Pisei fundo no acelerador, a van cantando pneu no asfalto molhado. Eu não gritava. Eu não conseguia. Minha garganta estava travada num nó de puro terror. Eu só dirigia, os olhos fixos na estrada, recusando-me a olhar para qualquer espelho. Eu sentia a presença dele ali atrás, o frio se intensificando, o cheiro de túmulo ficando mais forte. Eu sentia o olhar dele na minha nuca. Quando finalmente cheguei ao pátio do IML, quase joguei o furgão contra a parede. Saltei para fora, tremendo sob a chuva, e praticamente arrombei a porta da sala de autópsias. O legista de plantão, Dr. Alves, um homem cético e pragmático, me olhou por cima dos óculos. "Que cara é essa, Geraldo? Viu um fantasma?" Eu não consegui responder, apenas apontei para o rabecão. Ele suspirou, pegou um assistente e fomos até lá. Meu coração martelava contra as costelas. Eu tinha medo do que encontraríamos, ou do que não encontraríamos. Quando abrimos a porta traseira, a luz fria do pátio iluminou o interior. O saco preto estava lá, imóvel, exatamente onde eu o deixei. O frio e o cheiro haviam sumido. Dr. Alves e o assistente puxaram a maca. "Leve como uma pluma", comentou o assistente. Eles o levaram para dentro. Eu fiquei ali, parado na chuva, tentando entender. Será que eu tinha imaginado tudo? O cansaço? A noite sombria? Uma hora depois, Dr. Alves me encontrou na sala de descanso, com uma expressão que eu nunca tinha visto em seu rosto. Era uma mistura de confusão e genuíno espanto. "Geraldo", ele começou, a voz baixa. Não havia nada nos bolsos dele. Sem documentos, sem carteira, só um pedaço de papel pequeno, dobrado com muito cuidado.
Ele me estendeu um saquinho de evidências. Dentro, um pedaço de papel amarelado, com uma única palavra escrita em uma caligrafia elegante e arcaica. Passageiro. Eu olhei para ele sem entender. Isso não é tudo, continuou o médico, a voz ainda mais baixa. Quando abrimos o saco, Geraldo, o terno estava lá, os sapatos estavam lá, mas não havia corpo, estava completamente vazio, oco, como a casca de um inseto. Desde aquela noite, meu trabalho mudou. A rotina não me conforta mais. Cada remoção é um teste de coragem. Dirijo com o rádio sempre desligado, prestando atenção ao silêncio. E toda vez que olho no retrovisor, especialmente em noites de chuva, meu coração para por um segundo, porque sei que tem gente que a gente busca que não vai para a geladeira. Eles são apenas passageiros. E às vezes eu tenho a terrível sensação de que um deles desceu na minha parada e está esperando em algum canto escuro da minha vida pela próxima carona.